Uma questão que é importante sempre lembrar: CPI, ela tem um objetivo muito claro, que é investigar atos de autoridades e, sobretudo, alguns eventuais problemas que haja na estrutura de poder. O problema maior disso tudo é que o senador Randolph Rodrigues esquece que essa CPI da Covid que tivemos foi uma verdadeira palhaçada, foi um circo de horrores, principalmente lembrando quem foi o relator, lembrando quem presidiu, lembrando que vários indícios de corrupções foram ignorados. Por quê? Porque envolviam, a exemplo, o consórcio do Nordeste, que um dos prefeitos envolvidos era filho de um dos senadores que participaram da CPI. Então, a CPI ela perde o seu propósito não pelo objeto, porque pode sim investigar o apagão de dados do SUS. Isso é possível. A CPI pode investigar, encontrar e responsabilizar, às vezes, ou encontrar o hacker, não sei. A genialidade do Randolph Rodrigues, do Renan Calheiros para isso, não sei, pode ser. Mas não é esse o objetivo. Obviamente todo mundo sabe que eu fui irônico, mas não é esse o objetivo da CPI. A CPI é Bolsonaro o foco. E esse foco já prejudica a CPI e ainda mais. Porque se você tem um foco de uma pessoa que tem problemas, por exemplo, uma CPI que tem um foco de encontrar os desmandos, não seria esse objeto, mas falando de forma vulgar, o objeto de encontrar os crimes ou o que cometeu o Lula. Eu vou trazer um exemplo. O objetivo de tentar identificar algo relacionado ao Lula, ele ainda é aceitável porque a gente sabe do histórico. Então, o problema maior da CPI não está relacionado não diria nem a perseguição ao Bolsonaro, não é nem a perseguição em si ao Bolsonaro, mas ao objeto da CPI. A CPI não tem objeto, e ainda mais, as pessoas que compõem a CPI não têm credibilidade para isso. Porque se ainda fosse para questionar uma CPI por conta de problemas relacionados ao governo federal, enfim, por conta do presidente e tal, mas quem está na CPI são pessoas respeitáveis, pessoas honradas, que é tão difícil na política. Tudo bem que se faça uma CPI, porque essas pessoas elas vão escrever um relatório justo. E um relatório justo havendo, se coloca no relatório. Não se cria nada, não se inventa nada, não se busca encontrar coisas que não têm relação com o mundo real para poder prejudicar uma figura política. Que essa é a intenção. E esse é o grande debate. Não é diretamente, porque estão contra o Bolsonaro. Esse não. Vamos aqui, CPI Rio Matias. Tinha objetivos de encontrar responsabilidades. E que ao longo da CPI foi questionado o prefeito. Foi falado do prefeito. Então ela vai perder objeto porque relacionava ao prefeito? Não. Mas ela precisava de pessoas respeitáveis, pessoas que estão comprometidas pelo resultado da CPI, independente qual fosse. E que não existe envolvendo esses políticos. Porque se abre uma CPI da pandemia no Senado e chega no final e o relatório indica que não há responsabilização sobre responsabilizações, por exemplo, aqui, né? Vamos lá, a insuficiência da política de testagem. Tem uma série de problemas relacionados à testagem, né? Uma série de dificuldades, e por isso há essa insuficiência. Insuficiência política, insuficiência econômica não é uma novidade no Brasil. Problemas da saúde não é uma novidade no Brasil. E isso é lamentável, isso é de se lamentar mesmo. E isso é de se cobrar das autoridades políticas mesmo. Assim como eu falava essa semana sobre os medicamentos, e a Sabrina lembrou da insulina, que os que são importantes, e mesmo assim não tem. Então, a insuficiência da política de testagem, a gente pode também fazer uma CPI da insuficiência da política sobre a falta ou a insuficiência de medicamentos no Brasil. Por que não fazem? Porque eles aqui têm um objeto muito claro, que é a perseguição ao Bolsonaro, que aí se questiona, porque eles também não são
políticos respeitáveis a esse ponto. Sobretudo o Randolph Rodrigues, que conseguiu acabar com o seu respeito quando ele preferiu se aliar a Renan Calheiros e todos aqueles políticos do que ficar num outro lado. Ele preferiu estar ao lado de Renan Calheiros. E a partir desse momento, então, ele escolheu o seu lado. E agora ele continua numa perseguição. Ou seja, uma CPI que ele quer a todo custo responsabilizar Bolsonaro. CPI não tem como objetivo responsabilizar alguém do início. Mas sabe-se que com as evidências claras e com políticos respeitáveis conduzindo uma CPI, aí sim ela funcionaria. Que não é o que acontece no Senado Federal.